Muito boa tarde para você que está acompanhando essa programação. A programação Viva em Cristo, que vai ao ar às 3 horas da tarde, 3 às 4 horas, de segunda a sexta-feira. E já estamos ao vivo também pela TV Liberdade. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela audiência, né? Eu tenho certeza que você que está do outro lado aí também ora junto com a gente. Você medita na palavra conosco. E isso é muito bom, porque é um momento de união. É um momento de unir as nossas forças, a nossa fé. E assim a gente vai nos ajudando um ao outro, né? A buscar esse Deus Todo-Poderoso que está sempre conosco. Eu quero dar início, então, a essa programação com oração. A gente vai começar orando. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui para falar com Deus. Você na sua casa também pode tirar esse momento, né, de oração. É muito bom, muito importante. E eu quero só dizer que a Rádio Liberdade FM, você que está aí sintonizado na 96.1, você também pode sintonizar no canal 23.1, no canal Cultura. É a TV Liberdade. Liberdade também está na TV, né? A rádio transmite essa mesma programação que você escuta aí no rádio diariamente. Você também pode assistir, tá? Então, se você quiser acompanhar diariamente a programação pela TV Liberdade, canal 23.1, que é o canal Cultura em HD, é só você sintonizar aí na sua TV e acompanhar conosco essa programação. Amém? Tenho certeza que Deus vai nos abençoar de forma rica e poderosa. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos começar então a programação orando. Graças ao nosso bom Deus, Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por nos ajudar em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada dia. Obrigado, Senhor, por esta campanha que nós estamos fazendo ali na igreja, todas as terças-feiras, em consagração, em jejum, e também, logo mais à noite, o culto, onde nós vamos poder nos reunir. Glória a Deus por isso. O Senhor, através do Teu Espírito Santo, tem feito essa obra nas nossas vidas. E nós só temos, Senhor, a nos render, a nos entregar a Ti, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou, complete a obra que o Senhor começou na nossa vida. E que o Senhor nos dê graça, nos dê força para vencer, ó Pai, todas as ciladas, as armadilhas, as tentações que se levantam contra nós, que querem nos impedir de ter uma vida consagrada a Ti, uma vida dedicada ao Senhor. E aqui, ó Deus, através dessa programação, chegando em cada casa, em cada lar, eu peço a Ti, Pai, em favor dessas pessoas, em favor de cada vida preciosa que está do outro lado acompanhando essa programação e que talvez esteja precisando agora, Pai, nesse momento, do toque poderoso das Tuas mãos para curá-la, para livrá-la de todo mal. A Tua mão poderosa, de bondade, de misericórdia, esteja estendida, ó Deus, sobre as nossas vidas, para curar, para sarar, tanto o corpo como a alma, a mente, renovar, Senhor, as forças
daquele que está abatido, cansado, aquele que está, Senhor, talvez amargurado de espírito. Mas a tua palavra que será ministrada, revelada aos nossos corações, aqui nesta programação, trará o alívio, trará a paz e a força de que nós necessitamos, a correção, o ensinamento que nós necessitamos, pois o Senhor fala conosco com a tua bondade, com a tua misericórdia. O Senhor é Deus, é Pai e é justo. E eu te peço, Senhor, de forma especial, por aqueles que estão acamados, prostrados, talvez familiares que estão hospitalizados ou enfrentando uma enfermidade cujos tratamentos médicos não estão conseguindo dar a ela a cura, a resposta, a solução que ela espera. Mas um toque da tua mão pode sarar. Um toque da tua mão pode curar, pode livrá-la, porque tu podes tudo. Tu és o Deus de todo poder, de toda glória. Aquela mulher que já vinha sofrendo há mais de 12 anos, ela sofria com hemorragia. Ela foi ao encontro do Senhor, porque ela ouviu falar que as pessoas, ao tocarem no Senhor, eram curadas. Que o Senhor curava e libertava de toda enfermidade. E ela, já tendo perdido tudo, já não tendo mais condições financeiras para se tratar, ela vai até o encontro do Senhor. E ali no meio daquela multidão, ela, envergonhada, ela enfrenta aquela multidão, mesmo não podendo estar no meio de pessoas, porque já vivia isolada. Ela enfrenta aquela multidão. E ela já ia ao encontro com o Senhor, dizendo com ela mesma: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela já carregava dentro de si essa certeza, já havia uma convicção. A fé dela, a fé genuína que estava nela, fez com que o toque nas suas vestes produzisse o milagre que ela esperava. E foi exatamente isso que o Senhor disse para ela. Disse: vá em paz, minha filha, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante, ela sentiu que o seu flagelo tinha estancado, que a hemorragia tinha estancado. Ela não sentia mais aquele mal. Glória a Deus por isso. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu creio que nesse momento, através desta programação, o Senhor também está estendendo a tua mão. O teu poder, Senhor, está exalando através do rádio, através da televisão, chegando em cada casa, em cada lar, no trabalho, essa pessoa que ouve esta programação e crê que a graça do Senhor, que o poder do Senhor pode tocar na vida dela agora, que ela pode ser favorecida pelo Senhor nesse momento. Ela pode ser favorecida pelo Senhor. E o sofrimento e a dor e a humilhação que ela carrega pode ter fim hoje. Pode ter fim agora. Este mal pode cessar nesta tarde de hoje, desta terça-feira, para a glória e honra do nome de Jesus. E se você crê, meu irmão, seja abençoado, toma posse, creia em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando aí a sua vida de forma rica e poderosa. Obrigado, a todos que oraram junto conosco aqui nesse momento, dedicar esse tempo aí para fazer também essa oração. E eu já aproveito aqui e estendo a você
o meu convite, né? Para você estar conosco ali na igreja hoje à noite, a partir do horário das 7 horas da noite. Nós vamos realizar ali na igreja um culto, oração, né? Oração, clamor, por todas as pessoas que estiverem ali presentes e também por cada família ali representada, pela nossa cidade. A gente sempre aproveita para orar pela cidade de Bom Jesus das Selvas, né? Por cada família, das maiores autoridades que governam sobre essa cidade, até as pessoas mais simples, todas elas, todas as famílias de Bom Jesus das Selvas, nós apresentamos a Deus ali no clamor toda terça-feira. E também eu quero dizer a vocês que nós estamos num propósito, durante esse mês de novembro inteiro, nós subimos o monte ali no horário das 3h30 da tarde, no sábado. E está sendo uma bênção, né? Tem sido uma bênção, graças a Deus. Além desse propósito que nós estamos fazendo, né? De jejum, de oração, jejum de Daniel, de 21 dias, nós também fizemos aí essa subida no monte. Então, assim, são várias coisas, né? Que nós estamos fazendo ao mesmo tempo para que a gente possa encerrar bem esse ano de 2024, né? Finalzinho já do ano já está encerrando. E a coisa que nós precisamos fazer nesse momento é nos achegar mais, né, a Deus, é se aproximar mais do Senhor, é procurar ficar mais perto, né? Ou seja, se dedicar a Deus. E se tem algo que nos aproxima cada vez mais de Deus, é o jejum e a oração, né? É a entrega a Deus. Amém? Então nós não queremos apenas estar ali na igreja, apenas viver, né? De aparência, mas realmente buscar, se dedicar e clamar a Deus. E você está sendo convidado para estar conosco. Se você quiser, inclusive, encerrar a campanha conosco, subindo o monte, no sábado, 3h30 da tarde, você vai lá para a igreja, nesse horário, né? Você que tem condições, né, de ir, nós vamos a pé, tá? Lá da igreja até o monte, é uma caminhada, né? E é muito bom, a gente vai ali conversando, né? Falando das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor. E lá no monte a gente se derrama mesmo, a gente clama. E quando a gente volta dali, a gente volta realmente abençoado por Deus, né? E trazendo as bênçãos de Deus também para cada lar, para cada família, porque Deus ele atende as nossas orações em favor de outras pessoas também, né? Não é só em nosso favor. Seria até egoísmo nosso quando a gente fosse orar, a gente orar só por nós mesmos, né? Se for para orar só por mim mesmo, aí fica fácil, né? Eu vou até no meu quarto ali orando, só pessoalmente, só eu e Deus. Mas quando se trata mesmo de uma campanha, a gente faz um sacrifício, um jejum, né? Porque realmente é necessário, né? Pagar um preço de consagração. E nós estamos na última semana também do propósito de jejum de Daniel, gente, que está uma benção. Nós vamos encerrar domingo lá na igreja. Eu quero convidar você para estar domingo, 8 horas da manhã lá na igreja, aonde nós vamos encerrar esse propósito, entregar o jejum de Daniel, e a gente vai poder fazer até um café da manhã lá na igreja no final do culto, né? Café da manhã, para que a gente possa entregar esse propósito do jejum de Daniel, que foram 21 dias aí comendo basicamente frutas e legumes, né? Mas foi uma bênção, graças ao nosso bom Deus, né? Glória a Deus. Por falar em final de ano, né, gente, e virada de ano, todo ano nós realizamos lá na igreja uma vigília de virada do ano. E a vigília geralmente ela começa no horário das 9 horas da noite e vai até a meia-noite, né? E esse ano também nós teremos essa vigília de encerramento, né? Dessa passagem de ano, onde fecha um ciclo e inicia outro. E nós temos esse compromisso, né? De estar na igreja. Porque o melhor lugar para se passar uma virada de ano é na casa de Deus, na casa do Senhor. Né? Também temos aí um período antes da virada do ano, que é um período natalino, um período de
reuniões, né, familiares, de confraternização, né, período festivo. Nós cristãos, o povo de Deus, evangélico, a maioria de nós, a gente se reúne em família, né, comemora, com almoço, com jantar, e aí cada família vai poder se reunir, as pessoas ali da igreja fazem isso, né, a gente sempre libera o povo uma semana para ficar à vontade com seus familiares. A gente também, nós, eu, pastor Miqueias, a minha esposa, a pastora Dayana, nossos filhos, a gente vai, né, tirar uma semana também para estar com nossos familiares, né, nossos parentes, pai, mãe, irmãos, ali em Imperatriz, né? A gente passa o ano todo aqui em Bom Jesus das Selvas e a gente tem esse momento, que é o momento da gente ver a nossa família, né? Inclusive, tem 2 sobrinhos que nasceram lá e eu tive a oportunidade, porque eu fui resolver uma situação em Imperatriz e aproveitei para ver que o filhinho da minha irmã, o primeiro filho dela, minha irmã Rubi, e o do meu irmão Gessé, a filhinha dele, a mais nova, né, que é a terceira. E meus filhos ainda não viram seus primos, né? Quer dizer, a Isabela, o Joaquim e a Sofia ainda não viram os priminhos dela, que é o Murilo e a Maria Helena. Então a gente tem essa oportunidade de final de ano, né, para a gente poder ver nossa família e ver. E é tão bom quando a gente vê os nossos filhos juntos, né? Com os sobrinhos, os filhos do meu irmão. Assim, a família crescendo, né? Todo mundo gosta disso, né? Com certeza, você gosta disso. Ainda mais quando a gente vai chegando para essa idade, que eu já estou chegando, né, gente? Já estou quase chegando na casa dos 40, quase um quarentão aí, né? E a gente começa a sonhar, né, com o futuro dos filhos, com os filhos dos filhos, né? A gente já começa a pensar nisso já, sabia? E netos, né? Pois é. E aí o que a gente quer? A gente quer que a família cresça, né? E Deus quer muito mais isso. Deus quer que a família de Deus, né? O povo de Deus cresça, se multiplique sobre a terra e domine toda a terra, né? Assim? Povo de Deus, cheio da sabedoria de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Quer dizer, o povo de Deus povoando a terra, né? E falando dos mandamentos do Senhor. Vivendo na terra conforme a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que o ser humano viva conforme as suas leis, os seus mandamentos. Deus estabeleceu bênçãos ligadas à sua palavra, né? Então, qual é o maior desejo de Deus para o ser humano na terra? É que o ser humano, o homem, conheça a Deus, obedeça a Ele, sirva a Ele, e com base nisso, ou seja, de acordo com a obediência à palavra de Deus, a dedicação do homem a obedecer a Deus, Deus o enriquece, né, de bênçãos maravilhosas, porque já está atrelado. As bênçãos do Senhor já estão atreladas à sua palavra. Você precisa entender isso. Daqui a pouco eu vou ministrar aqui a palavra, eu vou entrar num bloco comercial, e quando eu voltar, eu vou falar sobre isso aqui. A palavra de Deus, ela está carregada de bênçãos. Ou seja, você quer ser abençoado, você quer ter as bênçãos de Deus na tua vida? Então você precisa obedecer a palavra. Aí automaticamente, você cumprindo, obedecendo a palavra, Deus é fiel à sua palavra para fazê-la cumprir. Ele vela pela sua palavra. Ou seja, todo aquele que obedece à palavra de Deus, todo aquele que se dedica à palavra de Deus, Deus faz com que essa palavra se cumpra sobre a sua vida. Já que eu volto para ministrar a poderosa palavra de Deus. Não saia daí, a gente vai entrar no bloco comercial, sendo gravada, já que a gente volta. E também estamos transmitindo na TV Liberdade, dentro do Jesus das Selvas, no canal 23.1, que é o canal Cultura. Glória a Deus por isso. E você que está ouvindo essa mensagem aí gravada no WhatsApp, quero pedir para você compartilhar ela, mandar adiante, para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Aqui é o pastor Miqueias, de Bom Jesus das Selvas, da comunidade evangélica Viva em Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você tem uma Bíblia aí por perto, vamos meditar nessa palavra que está aqui no livro de Mateus,
Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele vai falar sobre a tentação de Jesus. Amém? Então vamos fazer a leitura e meditar nesta palavra. Quero dizer também que esta mensagem está sendo gravada. Ela vai para o canal do YouTube na rádio, no canal da rádio, né, que está no YouTube. Aí lá você pode se inscrever, curtir o canal, pode fazer, né, deixar sua mensagem e compartilhar com outras pessoas. O bom do canal do YouTube é que a mensagem fica gravada e fica lá salva para você assistir e repetir e mandar para outras pessoas. Faça isso, meus irmãos. Vamos aproveitar enquanto nós podemos fazer isso. Porque vai chegar um dia em que a gente não vai poder mais compartilhar a palavra de Deus nessas redes sociais, né? Na televisão, em rádio, não vai ter mais. Né? Vai chegar um tempo em que até mesmo os cristãos serão presos por causa da palavra do Senhor. E foi assim no passado e no fim dos tempos vai ser assim também. Foi assim no início da igreja, no início do evangelho, né? Da grande comissão, Jesus enviando os discípulos, e será assim no fim. O fim de todas as coisas será bem parecido com o começo. Então, assim como teve grandes perseguições da igreja lá no passado, no final dos tempos vai acontecer também desta forma. E o texto da palavra de Deus diz assim, aproveita aí e compartilha, tá? Faça a sua parte, você compartilhando, você está sendo aí um canal de Deus para outras pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então preste bem atenção aqui, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Então Jesus precisava passar por esse momento, essa tentação, né? Ele precisava ser tentado pelo diabo. O Jesus precisava, porque o próprio Espírito foi quem levou ele para lá. O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. É diferente de nós, né? Porque Jesus, ele não era pecador. Jesus estava na carne do pecado, mas ele não pecava. Ele estava na carne do pecado, mas ele não satisfazia ou não deixava com que os desejos, né, da carne ou da sua mente o dominassem. É diferente de nós. Nós somos tentados constantemente, a nossa mente, o nosso coração, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Jesus, ele vivia de uma forma tão plena da vontade de Deus, que até tudo que ele falava, ele só falava o que o Pai mandava ele falar. Olha só que coisa maravilhosa. É diferente de nós. A gente tem hora que a gente fala besteira, tem hora que a gente quer falar da vida alheia. É ou não é? Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus gosta dessas atitudes que a gente faz, que a gente mesmo se coloca numa enrascada depois? E depois a gente fica clamando a Deus que nos livre, não é assim? Mas quem foi que te levou para lá? Quem foi? Então os teus desejos, tuas vontades, o pecado. E você cedeu, você, né, se entregou. Eu e você somos assim. O tempo todo, constantemente, a gente está sendo tentado. E se a gente não for forte o suficiente, e como é que faz para ser forte? Jejum e oração, meu irmão. Você quer ver uma coisa? Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você sabe o que Jesus fez lá no deserto? Você acha que Jesus levou uma cantina para ele? Levou pão na bolsa? Levou suprimentos para ele passar um tempo lá no deserto e não passar fome? Não. Jesus jejuou. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Foi o maior de todos os jejuns que alguém já podia fazer. Moisés também fez isso lá no passado, mas falando dos dias atuais de Cristo para cá. 40 dias. Olha só o texto, ó. Ele foi levado
pelo Espírito ao deserto. Quando ele entra no deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus jejua, ele começa, ele não sabe, ele não come nada, ele não toca em nada, ele faz o jejum, porque, meu irmão, o jejum é uma arma poderosa, é um potencializador das orações. O jejum é o que nos ajuda a ter força espiritual, autoridade espiritual. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus falou sobre isso. Agora, se imagina se tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Imagina o próprio diabo que ia tentar Jesus, porque ele ia ser tentado pelo próprio diabo. Quem foi tentar Jesus ali foi o próprio diabo. Então Jesus jejuou. Olha só o texto dizendo aqui, ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É incrível isso, né? Jesus só teve fome depois disso, depois desse tempo todo, desse período todo. Naquele período todo que ele estava sendo tentado pelo diabo, Jesus estava sendo alimentado de uma forma sobrenatural. Que alimento ele estava recebendo? Poder de Deus, meu irmão, do Espírito Santo. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, ela vive de uma forma sobrenatural. Acredite você ou não, sabe? Talvez você pense que um cristão, uma pessoa que é crente, que serve a Deus, ele é uma pessoa natural. Só se for um religioso. O religioso é aquela pessoa que ele tem a aparência de um servo de Deus, mas tudo para ele é natural. Tá entendendo? Se fugir do natural, ele já acha que é diferente, se escandaliza, ele já fica, sabe? Ele não acredita, ele já acha que é demais, é sacrifício demais, ele não vai aguentar, e não dá para renunciar a isso, não dá para deixar aquilo. Ou seja, ele quer servir a Deus dentro do natural, dentro das possibilidades dele, não pode fugir nem para um lado nem para o outro, ele não pode abrir mão disso nem daquilo, ou seja, tudo que ele tiver que abrir mão e perder, ele não quer. É o religioso. A pessoa religiosa, ela é desse jeito aí. Agora, o cristão, o servo de Deus, ele vive do modo sobrenatural. Então, às vezes, ele entra pela madrugada para orar, ele jejua, ele passa vários dias, né, sem comer algumas coisas, ele abre mão, ele lê a Bíblia, ele às vezes faz uma caridade, uma coisa assim, uma obra que é mais do que era para ele fazer, ele começa a fazer umas coisas assim, sabe, procura ajudar uma pessoa que ninguém quer nada mais com ela, ele vai lá e ora, jejua por ela, paga um preço, leva aquela pessoa para a igreja, começa a se importar com gente que nem mesmo se importa com a própria vida, nem ele mesmo está se importando, mas ele está lá, Deus está falando com ele, Deus está usando ele como canal, ele é um vaso, ele é um servo de Deus, ele é um instrumento de Deus. Uma pessoa espiritual, que ela jejua aquela hora, ela se coloca nas mãos de Deus como uma ferramenta poderosa. Então quem usa ela é Deus, não é ela que faz o que ela quer, é Deus quem usa ela. Jesus, ele era o Filho de Deus aqui na terra, o maior instrumento poderoso nas mãos de Deus. Jesus veio para vencer o diabo, para nos ajudar a vencer também esse mundo e a Satanás, no poder do Espírito. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. Só é possível vencer o diabo, vencer as tentações no Espírito. Mas a gente precisa vigiar, porque as tentações nos afastam de Deus. Aí vamos ver aqui o que o diabo fez, falou, as artimanhas dele, o que ele propôs para Jesus, depois que Jesus jejuou ali, né, passou os dias lá, como foi que ele se apresentou a Jesus. E aí no versículo 3 diz assim, ó, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, já chegou com uma pergunta, já chegou colocando em dúvida a relação de Jesus, que é o Filho, para com seu Pai. Se és Filho de Deus, quer dizer, será que tu é Filho de Deus mesmo? Ele já chegou com uma frase, com uma pergunta, querendo sugerir dúvida. Se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o que tu está fazendo nesse deserto, passando fome? É aqui o lugar do Filho de Deus? Ele estava falando da glória. O diabo sabia de onde é que Jesus tinha vindo. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele era um anjo de luz, ele estava com Deus lá no céu. Ele viu Jesus.
que estava à direita do Todo-Poderoso, que estava ali com Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que estava com Deus no princípio. O diabo, ele era um anjo de luz. O maior, ele vivia entre pedras preciosas. Ele era um destaque de Deus lá no céu. Ele de tão elevado que era ali a sua posição diante de Deus, ele chegou a pensar que ele poderia ser melhor do que Deus, maior do que Deus. Então, o erro do diabo e a queda dele foi justamente ele querer colocar o trono dele acima de Deus. Ele disse isso no seu coração. Ele pensou assim no seu coração, ele falou assim, eu vou colocar o meu trono acima de Deus. Ou seja, ele olhava para Deus e para o Filho ali, a Trindade, e ele via tudo muito simples. E o mal de uma pessoa que ela é avarenta, que ela é orgulhosa, porque o diabo deixou o orgulho chegar no coração dele, quando ele estava lá no céu, como um anjo de luz. É o que a Bíblia relata para nós. Eu estou falando aqui para você o que está relatado na Bíblia. E aí ele olha para Deus e vê Deus muito simples. E aí, como eu estava falando, o mal de uma pessoa orgulhosa é confundir simplicidade com mediocridade. É achar que uma pessoa simples não tem poder, perdeu a autoridade. E não tem nada a ver. Ser simples não quer dizer que não tenha poder. Só porque uma pessoa é simples e humilde não quer dizer que ela é fraca. E o diabo confundiu isso. Toda pessoa orgulhosa confunde a simplicidade e a humildade com fraqueza. E aí ele quer fazer o quê? Quer pisar, quer humilhar, quer tirar proveito das pessoas simples e humildes. Todo orgulhoso faz isso. E é onde ele cai. A queda do diabo foi aí. Então, quando ele quis ser maior do que Deus, ele foi expulso do céu. Houve uma batalha no céu, meu irmão. O arcanjo Miguel batalhou contra o diabo. E os seus anjos que foram contaminados por ele, que acreditaram nele. O diabo conseguiu pôr em dúvida uma terça parte dos anjos com respeito à natureza de Deus, à santidade de Deus e à bondade de Deus. A terça parte dos anjos passou a acreditar no diabo, acreditando que o diabo é que estava certo e que Deus tinha alguma coisa errada em Deus. E que Deus não era toda essa bondade que ele passava a ser. Enfim, ele usou o que ele tinha que usar, a mentira. Ele criou algo, ele patenteou. A Bíblia diz que se tem algo que o diabo criou, que é patente dele, criação do diabo, chama-se mentira. Ele é o pai da mentira. Desde o princípio de todas as coisas ele criou a mentira. Ele mente, é um mentiroso, é um enganador. Essa é a natureza do diabo. Ele é o pai da injustiça e da maldade. E aí quando o diabo vem aqui no deserto se encontrar com Jesus, ele lembra da natureza gloriosa do Filho de Deus. E aí ele começa a zombar de Jesus e dizer assim, é aqui que o Filho de Deus está, no meio de um deserto como esse, passando fome. Cadê teu poder? Transforma essas pedras em pães. Mata a tua fome. Tu é o Filho de Deus. O que tu está passando por isso? Por que tu está aqui? Mas essa sugestão do diabo era uma peça, era uma armadilha. Para que Jesus atendesse ao diabo, para que o Jesus fizesse o que ele está sugerindo fazer. E se tem uma coisa que nós não devemos fazer, é aceitar a sugestão do diabo para nada na nossa vida. Nós não precisamos da ajuda do diabo para nada na nossa vida. Você está entendendo como é que é, meu irmão? Eu posso estar passando fome. Se o diabo chegar sugerindo alguma coisa para mim, é melhor negar, porque coisa boa não é, meu irmão. Jesus estava com fome no deserto. Mas ele não podia atender a sugestão do diabo. Transforma essas pedras em pães. Tá entendendo como é que é? E ele vem, ele sabe onde nós estamos fracos. Ele foi na fraqueza de Jesus, fome, estava passando fome. E ele estava humilhado, em humilhação. Ele estava à direita de Deus, Todo-Poderoso, agora estava no deserto, passando fome. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Jesus disse aqui, ó, vamos lá. Versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava se alimentando ali no deserto de quê? Da palavra que sai da boca de Deus. O que estava sustentando Jesus naquele deserto, naqueles 40 dias, era a palavra que estava saindo da boca de Deus. A palavra que sustentou os profetas no passado. A palavra que sustentou
os patriarcas. A palavra que fez o mundo inteiro, o universo, tudo foi criado pela palavra. E ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se tem algo que nos alimenta, se tem algo que nos sustenta, é a palavra de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou numa parte mais alta do templo. Ele disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Aí o diabo começou a usar a palavra também. Olha só, olha só a esperteza dele. Como ele viu que Jesus rebatia ele com a palavra, ele falou, vou usar a palavra também agora aqui para pegar ele. Eu vou enganar ele com a palavra. Levou ele para um alto de um monte, mandou ele se jogar de cima do monte, falou assim, ó, atira-te daqui de cima para baixo, porque se tu és o filho de Deus, faz isso, está escrito. Ao teu respeito, ele dará ordens aos seus anjos, para que com as suas mãos eles o segurarão, né? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, o diabo citou um salmo, citou a palavra de Deus para Jesus se lançar daquele monte para baixo. Aí Jesus fala para ele o quê? Versículo 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que o diabo queria era que Jesus se aproveitasse do seu poder, porque já que a palavra dizia que os anjos têm ordens para segurá-lo, para que ele não tropece o pé numa pedra sequer. Então, se Jesus se lançasse dali daquele alto monte, os anjos tinham obrigação, tinham ordem para apará-lo, para segurá-lo e não deixar com que ele se machucasse. Mas para que Jesus ia fazer aquilo? Só para provar o poder? Só para provar que a palavra a respeito dele ia se cumprir? Atendendo à sugestão do diabo. Então o diabo não estava entendendo ainda que Jesus não ia dar atenção a ele, que Jesus não ia fazer o que ele queria que ele fizesse. E Jesus foi tentado só nas coisas mesmo onde provava o poder, queria que provasse o poder de Deus a respeito dele, o amparo de Deus. E aí no versículo 8 ele fala assim, ó, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Olha que coisa maravilhosa. Jesus repreendeu o diabo. Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore somente o Senhor teu Deus. O diabo queria que Jesus adorasse a ele. Ofereceu os reinos do mundo todo para Jesus. Agora você já imagina se Jesus aceitasse essa proposta do diabo? Nós estávamos perdidos, meu irmão. Nós não tínhamos sido salvos. Imagina, Jesus aceitava a proposta de ter todos os reinos, os governos do mundo, mas o diabo ia perturbar ele do mesmo jeito. Jesus ia adorar ele e o diabo ia entregar os reinos do mundo, mas ele não ia ficar livre do diabo, porque o diabo ia continuar escravizando, ia continuar maltratando e dominando. É assim que ele faz com muitas pessoas que aceitam os presentes, entre aspas, do diabo, as sugestões do diabo. Ele pode até oferecer uma coisa ou outra, um cargo, uma posição, dinheiro, poder, fama, mas a alma dessa pessoa não vai ter paz, ela vai viver atormentada e subjugada pelas obras do maligno. Satanás não dará sossego a uma pessoa que se vende a ele. E Jesus repreende, porque Jesus tinha um propósito e uma missão, que era morrer na cruz, que era vencer o diabo e vencer a morte. E aqui Jesus vence o diabo e depois ele vence a morte lá na cruz. E aí no versículo 11 diz assim, ó, então o diabo deixou, quer dizer, foi repreendido, Jesus venceu o diabo, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, não precisava Jesus atender às sugestões do diabo. Não precisava Jesus se ceder, né? Se desesperar, e ele não fez isso. Quando terminou aquela tentação, quando terminou todo aquele momento ali de batalha espiritual, vieram os anjos de Deus para servir a Cristo Jesus. Foi um banquete ali. Jesus teve um banquete.
Os anjos vieram servir a ele, louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O nosso Senhor venceu. Jesus Cristo venceu o diabo. Jesus Cristo venceu o pecado na carne. Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu por nós. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos servir a ele, meus irmãos. Nós precisamos quebrantar nosso coração. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos entregar a ele a cada dia, para que valha a pena o que ele fez por nós. Só vai valer a pena o sacrifício de Cristo por nós se nós servirmos a ele, se nós nos dedicarmos a ele. Do contrário, nós vamos estar perdidos. Mesmo Cristo tendo vencido o diabo, tendo vencido o pecado e vencido a morte, se nós não servirmos a ele, se nós não nos dedicarmos a ele, não crermos que ele é o nosso Senhor e Salvador, estará perdido, a nossa vida estará perdida. Por quê? Porque somente aquele que crê será salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, está debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus. E somente o sangue de Cristo pode aplacar a ira de Deus. Então veja, meus irmãos, a luta, a batalha, a entrega, a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória para que nós pudéssemos ir morar com ele na glória. E deixa eu falar uma coisa para você, o diabo não vai estar lá não. Ele teve lá no princípio, no começo, e tentou ser maior do que Deus, foi expulso. Agora, Jesus, o Filho, está lá, à direita do Todo-Poderoso, exaltado, acima de tudo, seu nome está exaltado acima de todo nome, está nos aguardando, já vai chegar o dia que ele vem nos buscar, e quando nós chegarmos no céu, o diabo não vai entrar lá, não vai ter mais enganação lá, não vai ter tentação. Essa carne aqui, meus irmãos, essa matéria, esse coração que muitas vezes se envaidece, se endurece para fazer a vontade de Deus, não vai entrar lá, vai entrar um coração lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, um corpo transformado, seremos transformados à semelhança de Cristo, corpos gloriosos, é o que nós teremos para habitar com Deus por toda a eternidade. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar a Ele, vale a pena você crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Não somente crer, crer e obedecer, crer e servir a Ele. Faça valer a pena todo o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Compartilha ela, manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Miqueias, de Bom Jesus das Selvas, da comunidade evangélica Viva em Cristo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanhou pela TV Liberdade e Rádio Liberdade, dentro de Bom Jesus das Selvas. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amanhã tem programação Evangelismo Raiz com o pastor Elcio Prates. Na quinta, a pastora Dayana estará aqui. E na sexta-feira, programação dos jovens, Tarde Jovem. Até a próxima. Deus abençoe a todos.